Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Papo de Gente. Eu me chamo André Espírito Santo, sou jornalista e sou a host desse programa. É um prazer imenso receber você aqui. Esse é o nosso primeiro episódio. O Papo de Gente nasceu de uma ideia que eu tive de falar não apenas de comunicação, mas falar também de gestão de pessoas. A gestão de pessoas é muito importante no mundo corporativo, com várias estratégias, com vários profissionais falando sobre isso. Então, a minha ideia de estar aqui com vocês nesse podcast é trazer conteúdo de valor do mundo corporativo, mas com foco naquilo que mais importa: gente, pessoas. Então, sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham uma ótima experiência, assim como a gente formatou o programa para vocês. Espero que vocês tenham uma ótima experiência assistindo aos nossos convidados. E no programa de hoje, que é o primeiro da nossa trilha, eu venho trazendo a Isabela Martins. A Isabela Martins é psicóloga, formada pelo Mackenzie, é uma profissional da área de recursos humanos e ela trabalhou no iFood. Ela é aqui de São Paulo e ela vem trazendo uma experiência que eu queria compartilhar com vocês sobre a atração e retenção de talentos. Isabela, seja muito bem-vinda nesse nosso primeiro episódio. Obrigada, Andréia. Um prazer estar aqui com vocês. Eu queria que você comentasse um pouco com a nossa audiência, né? É o primeiro programa, então, assim, eu estou um pouco nervosa, acho que você também deve estar, mas eu fico muito feliz de estar aqui começando esse novo momento do nosso canal com esse programa. E eu queria que você comentasse um pouco da sua experiência justamente em atração e retenção de talentos, que é um assunto que está super em alta hoje nas empresas, né? Como atrair e reter os melhores talentos do mercado. Falar da minha experiência de atração e retenção e até de trazer talentos para dentro das empresas, eu estou falando basicamente da minha carreira como um todo, né? Eu comecei em atração e seleção, então a primeira experiência que eu tive na vida já foi aí, sempre com desafios enormes. Assim, eu me lembro que na minha primeira experiência eu tive uma experiência de um projeto para a Votorantim Novos Negócios, em que a gente estava fazendo todo o processo de expansão quando a Votorantim queria fazer a exploração de não ferrosos no Brasil. Naquela época eu era uma estagiária, né? Então eu mal sabia o que era um projeto de expansão, o que se fazia nesse projeto de expansão. E mais, né? Olhar para um novo negócio dentro de uma Votorantim, né? Quando a gente fala, é uma baita responsabilidade. Então, falar de atração e seleção nesse momento é falar da minha carreira desde o começo da minha carreira até minha última experiência quando eu tive no iFood. Eu passei por diversas organizações e diversos processos de seleção, alguns mais formatados, outros a gente formatou. Passei por startup dentro do mercado de atração e seleção, então dá para a gente falar bastante coisa aqui. Por que é tão estratégico você atrair os melhores talentos do mercado? E esses melhores talentos, eles existem mesmo? Existem. Eu sempre falo assim para os nossos candidatos, né? Não existe o candidato certo ou o candidato errado, né? Existe o momento de vida dele, existe o conhecimento dele, e isso tudo precisa casar com o momento da empresa, e é isso que faz dele um grande talento. É claro que se ele estiver preparado para a hora que essa oportunidade chegar no colo dele, é muito mais fácil e faz muito mais sentido. Mas atrair esses grandes talentos é muito estratégico para a empresa, porque é a partir dali que a gente consegue acelerar aquilo que a gente quer fazer. Então, se eu sou uma empresa que eu preciso fazer uma expansão na minha área comercial, é claro que se eu tiver alguém que já passou por isso, que tem essa experiência, que tem esse conhecimento, talvez até no mesmo segmento, às vezes não, depende muito do que a empresa está vivendo. Eu passei por projetos, por exemplo, em indústrias farmacêuticas, em que se precisava fazer uma virada de jogo. Então, a gente não trazia uma pessoa que já tinha vivido aquilo. A gente queria alguém que pensasse fora da caixa. Então,
Ser um talento é olhar para a sua história de vida, conhecimento técnico, educacional, e casar com essa oportunidade que está chegando agora para você e falar, putz, esse é um desafio que eu realmente quero abraçar. Então, talento é conseguir casar essas duas coisas. E eu acho que assim, é estratégico porque é isso que vai te dar profundidade ou velocidade, a depender daquilo que é a estratégia da empresa, com a pessoa que a gente está trazendo. Então, o importante é conseguir fazer esse eixo funcionar. Ouvindo você falar, então, assim, tem a ver com geração de negócios, tem a ver com produtividade, tem a ver com aquilo que a empresa precisa para fazer a mola propulsora dela gerar. Porque esse talento ele é aderente aos valores, à cultura organizacional. Sim. Né? Sim. Ele só vai apresentar resultados, né, se ele tiver uma aderência nisso. Hoje, quando a gente fala dos processos seletivos, inclusive a primeira fase do processo seletivo, a gente fala da fase de fit cultural. Ou seja, não importa naquele momento tanto avaliar o conhecimento técnico desse profissional, né? A gente precisa ver se ele tem fit com o que está acontecendo na empresa. Então, não adianta eu trazer uma pessoa super estruturada, uma pessoa que precisa de rotina, uma pessoa que precisa de organização e tudo mais, para uma startup que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, que hoje a gente desenvolve um projeto, à tarde a gente põe esse projeto na gaveta, a pessoa ela não vai conseguir dar o melhor dela nesse momento. Então, a gente precisa passar por essa fase de fit cultural para saber, hoje, o que eu preciso para essa empresa está nesse candidato? É essa a estratégia de um processo de atração. Essa é a parte mais importante do processo de atração. Porque se eu trago alguém que não faz esse casamento perfeito aqui, com certeza, daqui a pouco eu vou ter um problema em relação a esse candidato ou em relação à estratégia que a gente desenhou para aquela área ou para aquela empresa naquele momento. Então, o Departamento de Recursos Humanos, nesse momento, né, até a gente ouve falar da figura do business partner. Ele ganhou uma face estratégica nas empresas hoje. Para poder para poder trazer esse talento, hoje em dia os recursos humanos eles são um departamento visto de uma maneira totalmente diferente do passado, né, que era só o departamento pessoal. Olha, o business partner ou aquele gerente ou head de RH, ele precisa entender do negócio da empresa. Porque ele vai desenhar a estratégia que é super importante para aquele momento, né, através das pessoas. Ele vai impulsionar para que as pessoas caminhem para o lugar aonde ele quer. Ele vai desenhar quem são as pessoas que ele precisa trazer ou que ele precisa desenvolver para continuar com o impulsionamento daquele negócio. Então, é estratégico e ele precisa conhecer do negócio, porque se ele não conhecer do negócio, ele não consegue fazer esse eixo casar e funcionar. Então, um business partner que não sabe, que não pisou no chão da fábrica, que não sabe o que entra e o que sai dentro do maquinário, um business partner que não sabe como que essa empresa está posicionada dentro do mercado de trabalho, mas dentro do mercado de negócios, assim, ele tem muito mais dificuldade para fazer com que esse time dê o resultado que se espera. Então, a posição do business partner é exatamente fazer a tradução entre o que está acontecendo no negócio para o time de pessoas, para que a gente possa suportar esse negócio através daquilo que a gente pode fazer por aqui. Então, o negócio precisa de pessoas que sejam mais aceleradas, que tenham uma performance diferenciada ou que precisam ter conhecimento em determinado tema. É esse eixo aqui de RH que vai fazer isso. E quem vai traduzir isso para esse eixo especialista de RH é esse business partner. É por isso que é tão importante ele conhecer do negócio, ele saber o que o negócio faz, como que o negócio faz, como que o negócio funciona. Tem uma coisa que você, ouvindo você falar, Isabela, tem uma coisa que eu percebo. A gente tem um grande
um grande percentual de empresas de pequeno e médio portes no Brasil. Né? Quando a gente fala da figura do business partner, dessa figura estratégica do departamento de RH agora, nessa massa de empresas de pequeno e médio portes, empresas que têm, às vezes, a composição familiar, né? Eles são familiares, não tem uma gestão mais profissional. O departamento de RH é visto ali também, quer dizer, as estratégias de atração e retenção de talento, você, com a sua experiência, você acha que ali está crescendo também? Ou ainda é uma massa, um grupo de empresas que ainda precisa olhar com atenção para isso, precisa despertar para essa parte? Olha, depende, eu acho que mais do que olhar se a empresa é familiar ou não, eu acho que a gente precisa olhar do momento de negócio dessa empresa, né? Às vezes, uma estrutura de empresa familiar em que ela está sendo suportada por um grande executivo de mercado, ela consegue olhar para esse RH, ela consegue olhar para a gestão de pessoas, ela consegue olhar para o desenvolvimento dos funcionários dela de uma forma super estratégica e de uma forma menos operacional que o departamento pessoal quando a gente olha para isso, e muito mais pensando, eu preciso de pessoas qualificadas e aderentes à minha cultura para fazer o negócio crescer, né? Mas eu vejo um movimento muito grande hoje de empresas que tem essa gestão um pouco mais na mão da família ou da continuidade do negócio porque o pai ou o avô foi começaram as coisas, né? O grande empreendedor do negócio. Eu vejo muito que as empresas que vão dando continuidade a isso, às vezes escolhem até um CEO profissional. Sim. Né? Elas escolhem alguém executivo de mercado para profissionalizar a empresa e continuar dando lucro, resultado para o negócio. Né? A gente vê o próprio exemplo de algumas grandes empresas, né? Então, eu posso usar um exemplo da minha carreira, que é a Inova, né? É uma empresa familiar, é uma empresa que cresceu, se desenvolveu, mudou de segmento no mercado, tudo isso através do hoje ainda presidente, mas que buscou um executivo de mercado que veio de uma grande experiência executiva para dar continuidade na gestão da empresa, né? Então, quando a gente olha para isso, eu vejo que algumas empresas pequenas começam a olhar para as pessoas como o principal ativo delas, né? O negócio é importante, a venda é a área mais importante, e tudo mais, mas se eu não tiver gente aqui qualificada, aderente à minha cultura, de novo, né? Falando da cultura organizacional, né? Que possam dar continuidade e impulsionar o negócio, a gente não consegue sair do lugar. A gente fica um pouco até no papo que a gente estava falando, né? A gente fica abraçado por uma cultura, a gente fica abraçado por um movimento externo que não deixa a gente crescer. Então, ter essas pessoas dentro que propulsionam isso, né, que empurram o crescimento e que olham de uma forma estratégica e executiva, faz toda a diferença para o negócio. Eu perguntei isso para você porque, assim, eu trabalhei um tempo em empresas, né? E eu trabalhei em empresas familiares, né? E a gente não tinha exatamente... Isso tem um pouco mais de 10 anos, a gente não tinha exatamente a experiência de um RH tão estratégico, né? E isso faz muita diferença. Eu vejo as discussões hoje, eu sou uma profissional da área de comunicação, nós somos muito demandados para projetos de comunicação para suportar os departamentos de recursos humanos, né, e o pessoal de marketing, mas principalmente recursos humanos, para que nós possamos fazer fluir a comunicação, para que esse talento novo ele se sinta abraçado, que ele se sinta parte, que ele entenda principalmente a cultura organizacional, né? Ou seja, para a gente ajudar a traduzir
através de projetos de comunicação, da forma como a comunicação flui na empresa, que a gente possa produzir um nível de entendimento da cultura organizacional, dos seus valores, da sua missão, daquele propósito que leva essa empresa para o mercado, daquilo que ela oferece, para que ela seja uma empresa que a gente chama de marca empregadora, né? O Employer Branding. Não coincidentemente, eu estou com um livro aqui, gente, que essa semana eu fui no lançamento dele, eu trouxe de propósito ele, porque era o assunto que eu ia tratar com a Isabela. Então, trouxe o livro, comecei a leitura e tudo isso que a gente está falando até esse momento é importante porque ele só tem um objetivo: atrair os melhores talentos, sim, para que a empresa possa produzir, para que ela possa crescer, que ela possa expandir, mas ela também tem que dar alguma coisa em troca. Um ambiente saudável, rico, para que a pessoa também se desenvolva, para que a pessoa colaboradora ela não esteja ali só para entregar aquele talento dela, mas que ela possa se sentir que ela está ali para se desenvolver também. Então, o marca empregadora, né, a empresa que se torna uma marca empregadora, ela também oferece um diferencial. E aí, me fala um pouco do ponto de importância exatamente da construção de ser uma marca empregadora. Isso faz com que os melhores candidatos, e aí vai depender daquela máquina que eu falei no começo, né? Não adianta eu ter um profissional super hiper qualificado se a cultura da empresa não casa com ele. Mas se eu tenho uma marca empregadora que proporciona esse desejo para a pessoa, a chance de eu atrair esse candidato é muito maior, né? Quando a gente fala, por exemplo, do iFood, né? O iFood se tornou uma empresa desejável para os candidatos por uma série de coisas que acontecem lá dentro, né? Por o funcionário do iFood ser uma empresa, ser uma entidade, vamos chamar assim, né? Participativa no negócio, né? Então, você tem dentro do iFood uma autonomia muito grande. A gente, lá dentro, nos projetos, a gente sempre incentivou o erro, né? O que é incentivar o erro? Tá tudo bem se você errou aqui, né? Tá tudo bem, mas vamos corrigir rápido e voltar para a rota rápido, né? Eu acho que, de alguma maneira, se foi criando ao longo da história de trabalho no mundo uma coisa de que você precisa da perfeição, né? E quando a gente olha, por exemplo, o Fabrício, que hoje uma figura pública super buscada por conta disso. Ele fala quantas vezes eu errei para chegar no iFood. E erra, testa, erra de novo, testa, erra, testa, até uma hora que dá certo, né? Então, esse incentivo dentro da empresa para erro, esse incentivo dentro da empresa para autonomia, esse incentivo da empresa para ter bem-estar, né? Ter um ambiente saudável, né? Ter um ambiente saudável, ter É lógico que todo mundo precisa ser cobrado e Sim. a gente precisa trazer resultado para o negócio. Claro, né? Ninguém está ali para brincar, a gente está ali para ganhar dinheiro, mas é notório que quando as pessoas estão com um nível de felicidade por estar ali, né? Com um nível de aderência àquilo que ela acredita, né? O resultado dela é muito melhor. Sim, o resultado dela é muito melhor, porque ela não precisa ficar vestindo uma máscara todos os dias, né? Então, ser uma empresa desejável, ser uma empresa que consegue colocar para fora aquilo que acontece lá dentro, né? Ser uma empresa que respeita valores, né? Hoje a gente vê várias empresas por aí sendo super respeitadas. Por quê? Porque respeitam o meio ambiente, porque fazem reciclagem, porque consideram o entorno. Né? Porque tem uma responsabilidade social forte ali, né? Com as questões de diversidade, de inclusão, com respeito à sociedade, né? E aí essas marcas começam a ganhar
importância e começam a ganhar toda essa questão do employer branding, né? Dessa marca empregadora cada vez mais potencializada e mais forte, porque estão relacionadas aos valores das pessoas que querem e que podem ir trabalhar lá, né? Então, casar essas duas coisas significa trazer mais felicidade para aquela pessoa que tá vindo trabalhar com você, né? É uma realidade, né? Na verdade, eu até vou trazer uma experiência aqui, compartilhar com você uma experiência. A gente teve desenvolvendo um projeto de comunicação numa empresa que não entendia por que um dos clientes, um dos maiores clientes, resolveu dizer não para ela. Não vamos mais continuar com o seu trabalho. E aquilo causou um choque para eles, porque por ser o maior cliente, você já sabe, né? Era menos dinheiro na caixa da empresa. E aí a gente foi convidado para desenvolver um projeto de comunicação lá dentro para entender, na verdade, um diagnóstico. Por que a gente precisava recuperar a imagem dessa empresa com esse cliente? E aí, bom, tá, nós vamos fazer um diagnóstico, mas nós vamos incluir os colaboradores. Ah, mas por que se o problema foi com o cliente? Confia na gente. E aí a gente envolveu os colaboradores nesse processo de diagnóstico. Nós também conversamos com o cliente. E, Isabela, acredite, o problema estava dentro da empresa. O cliente, né? O cliente ele foi uma consequência, né? Ele pode escolher quem de mercado vai atender. Mas quando nós começamos a fazer o levantamento, o que a gente fez de entrevista, como a gente apurou nossa metodologia para chegar nas informações, era o seguinte: não havia um consenso de cultura organizacional. Não tinha cultura organizacional. A empresa era formada por aposentados de uma grande empresa. Então, eles estavam na cabeça com a cultura daquela empresa anterior. Entendeu? Porque ela foi criada, mas ela foi criada para prestar serviço principalmente para essa grande empresa. E muitas pessoas que se aposentaram lá, vem para cá. Então, esse corpo de colaboradores dessa empresa, que prestava serviço para esse grande conglomerado de óleo e gás, o que aconteceu com eles? Eles ficavam com a cabeça lá onde eles tinham trabalhado a vida toda. Então, não eles aplicavam... os valores não estavam escritos, não tinha... Quais são os nossos valores? E o propósito? Quando eles viram o resultado do diagnóstico, foi muito surpreendente. Por quê? Porque não havia um consenso, não havia um discurso, não havia um alinhamento, uma cultura organizacional. E até a pessoa do Recursos Humanos, na época, falou assim, olha, eu não sei se dá para construir isso agora, assim, do zero. Mas eles começaram a ter a consciência do seguinte: todo aquele transtorno não era técnico, né? Tipo, era um aplicativo, era uma plataforma de negócios. O problema não estava só na parte técnica, estava na gestão de pessoas. Por quê? Porque ao não aderirem, ao não terem uma cultura organizacional para seguir, então não havia nada. Então, não havia uma estratégia de responsabilidade social, de sustentabilidade, não havia uma forma de contratar os talentos. Você pegava o currículo, né, ia colocando, ou então você aproveitava os talentos de quem lá estava se aposentando. E isso deu um impacto muito grande. Além de a gente ter uma dissonância na comunicação, então os departamentos não se conversavam, né? E assim, você sabe o que o departamento X faz? Não, faz isso, faz aquilo, tá? Mas você sabe de quem que ele depende para poder te entregar as informações? Havia uma grande rebeldia entre os departamentos, entre os colaboradores, dos colaboradores para o cliente, porque o cliente falava, você não me entregou isso. Não, mas está aqui no contrato, os contratos estavam defasados. Então, assim, foi um diagnóstico de comunicação amplo, mas que nos trouxe a surpresa de que era a cultura organizacional que não estava fazendo, não estava instalada. Então, ninguém sabia que valores, que propósito, né? Como atender aquele cliente, qual é o nosso propósito, o que é levar para ele. E isso faz uma baita diferença no andamento do dia a dia. Sabe que quando você me traz essa questão do diagnóstico, me volta muito aquela questão da estratégia de atração de talentos, né? Porque a estratégia de trazer alguém para uma área, você consegue mudar a área. Ou a estratégia de trazer um CEO executivo, como a gente falou, né? Você muda a cultura da empresa, porque a cultura da empresa passa a ter relação
com os valores daquela pessoa, inclusive, né? Então, quando a gente vê um super executivo de mercado entrando numa posição como essa, né, de CEO daquela empresa, ele proporciona uma mudança para o negócio, né, inclusive cultural, né? Por quê? Para ele não faz sentido trabalhar 14 horas por dia e ele vai mudar isso na empresa. Para ele não faz sentido uma empresa que não tenha felicidade no colaborador. Para ele não faz sentido uma empresa cinza, né? E o que eu quero dizer com cinza? Eu já vi executivos enfeitando empresa com flores para trazer um ambiente melhor. Mas poluindo o ambiente, né? Poluindo o ambiente, mas de alguma maneira aquilo trouxe alegria para a empresa. Sabe? Colocar flores, por exemplo, nas salas de reuniões, ou colocar flores nos corredores, né? Fazer uma reforma, às vezes... Trocar o mobiliário. Não, às vezes né? No banheiro. O banheiro era aquele banheiro da década de 70, sabe? E o colaborador está ali o dia inteiro. Ele vai usar aquele banheiro desde fazer as necessidades naturais de todo mundo, mas até para o momento pós-almoço em que a gente vai lá retocar a nossa maquiagem. Isso. Né? E não é melhor eu retocar minha maquiagem num espelho que eu estou me vendo melhor? Então, o olhar para o bem-estar, estou trazendo esse como um exemplo, o olhar para o bem-estar é estratégico. O olhar, a mudança cultural de uma empresa também está atrelada aos executivos que estão fazendo parte da primeira linha de liderança ali. Se esses executivos não conseguem passar para baixo uma boa comunicação, a cultura se esvai, ela se perde. E aí acontece isso que você trouxe, né? Uma área não conversa com a outra, eu não sei o que esse cara faz. Por que o cliente está reclamando? Eu não entendi. Como não? Não entendeu. De repente, a base da sua comunicação, o fato de os departamentos não se conversarem, reflete o quê? No atendimento do cliente. O cliente faz um pedido, projeto, ele fala assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, é o departamento X. Não, numa empresa, eu sei que você tem um conhecimento específico, mas se o cliente chegou em você, olha, peraí que eu vou dar uma agilizada aqui, vou encontrar, eu não consigo te ajudar, mas eu vou te ajudar encontrando a pessoa que vai te ajudar. Não assim, não, olha, eu não tenho nada a ver com isso, procura outro, né? Uma dissonância de comunicação provoca esse tipo de coisa. Provoca, e você provoca internamente um desconforto também. Por que esse cliente foi buscar o João e não a Maria? Sim. Né? Porque o João deu atenção, porque o João procurou o José dentro da empresa para tentar dissolver esse problema do cliente ou resolver essa parte do projeto para o cliente. E a Maria simplesmente atendeu o telefone e disse, não, esse não é comigo. Né? Então, quando a gente tem um executivo que olha para isso, né, e consegue casar as duas coisas, né? O interesse desse investidor ou desse sócio ou desse dono, né? E consegue transformar isso numa comunicação que ele passa para os colaboradores, né? Porque ele passa para baixo, né? Ele está transformando a cultura. Porque se esse dono é um cara super agressivo, ele é o papel de filtro, né? Se esse cara é um cara super técnico e o que a gente precisa no momento da empresa agora é olhar para as pessoas, ele vai passar por esse filtro. Então, quando você fala dessa questão da cultura, da comunicação e disso tudo, faz muito sentido, né, a gente pensar na estratégia de atração e seleção. Porque quando você traz esse CEO, você tem que ter a consciência de que esse cara vai mudar. Né? Daqui para frente, ele vai fazer diferente. Né? Então, eu, enquanto dono ou eu, enquanto sócio principal dessa empresa, eu preciso olhar para o executivo que eu estou colocando ali e falar, vai fazer sentido para o meu negócio? É isso que o negócio precisa?
E quantas vezes eu entrevistei pessoas que falavam assim, olha, eu não consigo fazer tudo o que eu preciso fazer. Uma parte da minha carreira foi lidando só com executivos, né? Eu não consigo colocar tudo que eu tenho para esse negócio porque o dono não deixa. O dono acha... Isso a gente teve muito agora, depois da pandemia, com a história de vai e volta para dentro da empresa. Fica em home office, fica híbrido, fica presencial e tudo mais. Muita gente não parou de trabalhar durante a pandemia, né? E ia para as empresas para trabalhar, correndo-se o risco e tudo mais. Mas ia. Por quê? Porque na cabeça daquele dono, daquele sócio e etc., O presencial era importante. O presencial era o que fazia o negócio girar. E quantas outras empresas perceberam que, estando em casa, as pessoas davam um melhor resultado? Isso, gente, até pedindo licença a você, Isabela, isso considere o seguinte, ela não está falando de pessoas operacionais, aquelas que têm que estar lá no campo mesmo, porque senão o negócio não funciona, ele tem que apertar o parafuso da máquina e tal, ela está falando isso do pessoal que fica mais que é possível que ele faça um híbrido, Claro. que ele fique em home office, né? Só para contextualizar aqui. Claro. Lógico que se alguém precisa ir lá apertar o botão da máquina e não dá para fazer isso sem ser presencial, é óbvio que faz sentido essa pessoa estar lá, né? Mas agora, faz sentido, às vezes, a gente gastar zilhões de dinheiro com passagens aéreas e etc., só para visitar um cliente, e às vezes esse cliente nem tem tanta importância assim para a empresa? Às vezes faz muito sentido, porque você está olhando para o negócio desse cliente e o cliente está crescendo e você precisa... Quem não é visto não é lembrado, então eu preciso estar lá. Mas a gente percebeu que houve uma queda super grande nisso, porque a gente percebeu que a videoconferência funciona igual, né? A gente percebeu isso quando a gente olha para algumas organizações e a gente percebe que tudo bem, eu estou no Brasil, eu estou na China, eu estou na Índia ou eu estou nos Estados Unidos, eu consigo fazer uma negociação, eu consigo fechar um contrato sem estar lá presencialmente. E eu até gostaria de voltar um pouquinho na nossa entrevista, que você estava falando de executivos, né, de CEOs, e meu radar aqui ligou. Sem sombra de dúvida que quando você contrata um CEO, ele traz com ele aquilo que ele acredita, né? Como você falou, ele pode promover uma transformação cultural, e aí eu queria também que a gente deixasse claro que ele não vai mudar a cultura organizacional, mas ele vai contribuir para a melhoria dela, Claro. para fortalecimento dela, né? Que no final das contas, o que as empresas procuram é alguém que fortaleça. Há um tempo atrás eu li uma matéria, não sei se chegou ao seu conhecimento, uma matéria que falava assim: CEOs que são gays, CEOs gays facilitam o processo de inclusão. Não é que ele tinha mudado a orientação sexual, mas que ele acreditava, ele tinha uma abertura, ou ele ou ela tinha uma abertura, né, assim, culturalmente, em valores pessoais, ele trazia o processo de inclusão para dentro da empresa com mais facilidade do que aqueles que que eram mais ortodoxos. Não sei se chegou a ver essa matéria, mas ao longo da matéria foi se explicando que não era que ele tinha ou ela tinha que ter uma orientação sexual diferente, mas que o fato de ser mais aberto, de entender a parte de diversidade, eles facilitavam o processo de inclusão de talentos, né, de pessoas, e isso fazia girar bem o negócio, né? Eu acho que isso também tem uma questão a ver com o propósito e o respeito do outro, sabe? O fato de você já ter vivido na pele aquilo facilita com que você tenha um pouco mais de empatia com aquele tema e te facilite olhar para as estratégias e olhar para aquilo que é importante naquele momento, né? Então, por que tantas empresas hoje falam assim, é importante a gente ter uma mulher na liderança, é importante que mais mulheres estejam na liderança, é importante, né? A gente está falando de diversidade, estou levando para a mulher porque é uma dor que eu vivo, né? Sim.
Porque você sabe as dificuldades que você vai passar enquanto mulher para chegar naquele cargo de liderança. E o fato de você estar na liderança, você consegue orientar melhor aquela outra pessoa que vai assumir um cargo de liderança ou que já é uma primeira liderança embaixo de você. Né? Falando de história de vida, eu sou a única neta mulher de um monte lá em casa, né? Eu fui destituída desse cargo de netos e bisnetos há 4 anos atrás, quando a minha sobrinha nasceu. Né? Então, todos os meus primos e os filhos dos meus primos eram homens. Né? Então, quando eu falo isso aqui, eu estou querendo dizer assim, eu vivi a vida inteira com homens. Né? Então, eu tenho facilidade para lidar com eles. Né? E quando eu olho... E você não se sentiu preterida por isso? Não me sentiu senti... que tinha dificuldade? Não senti preterida, não senti que eu tinha dificuldade. E isso foi ponto positivo em algumas empresas que eu trabalhei. Né? Eu trabalhei em algumas empresas em que o negócio da empresa era muito duro, 90% da empresa era formada por homens, e isso me facilitou. Mas, por outro lado... Quando eu vou para uma cultura muito mais soft, como era a cultura do iFood, em que a gente tinha essa questão da diversidade e inclusão muito forte lá dentro, eu consigo mostrar para as meninas que estavam embaixo de mim, e por coincidência ou não, só tinham meninas respondendo para mim, eu conseguia ajudá-las a passar por situações que eu tinha vivenciado e que talvez... porque eu tivesse vivido uma vida com tantos homens perto de mim, eu não tivesse olhado isso como assédio. Né? Eu passei por... toda mulher que vive no mundo corporativo passou por situações que depois ela fala, nossa, se eu levar em consideração, isso foi um assédio. Se eu levar isso em consideração, ele não deveria ter me falado tal coisa. Né? Que a gente deixou... a coisa passar. E hoje, como era uma dor que eu vivi, é mais fácil eu olhar para elas e falar assim, dá para passar por isso, isso está certo, isso daqui a gente precisa ir por um caminho um pouco mais duro com essa pessoa, porque você sentiu na tua pele. Então, quando você fala para mim, o CEO tem uma facilidade de diversidade e inclusão, é porque talvez ele tenha vivido isso na pele dele e vivido de uma forma em que ele precisa ajudar quem está embaixo. Ele tem como propósito ajudar outras pessoas a serem incluídas dentro do quadro de executivos, dentro das empresas. Como que eu posso ajudar o mundo a ser um mundo melhor? E isso reflete diretamente no resultado da empresa, porque a forma de pensar é diferente, né? Quando eu coloco misturado dentro do mesmo grupo pessoas que tiveram histórias de vida muito antagônicas, você soma, você cresce, né? Então, colocar uma mulher, uma lésbica, um gay e um homem para discutir maquiagem, você vai ver um monte de ponto de vista. É verdade. Né? Para a mulher, aquilo que é importante é uma faceta desse cubo. Para o homem, é outra. Então, quando você tem essa diversidade dentro de um grupo para discutir um produto, para discutir um projeto, você consegue ser muito mais abrangente dentro do mercado. Então, é por isso que faz diferença no negócio. Eu acho muito bacana essa discussão, porque realmente cultura organizacional, a atração e retenção de talentos está tão em alta, as empresas têm tanta dificuldade e elas parece que existe um movimento, pelo menos que eu vejo, de melhoria, né, de fortalecimento dessa cultura organizacional, que acaba também passando pela área que eu te falei que eu trabalho, que é comunicação, que é reputação. É você ter a melhor reputação. Você quer ser uma marca empregadora, você tem que fortalecer sua cultura, você tem que fortalecer seus processos, a sua gestão de pessoas, e isso tudo resulta em uma coisa só, reputação. E aí a área de comunicação entra também em ação para externar isso, para fazer fluir essa informação, para chegar no mercado,
para que os colaboradores tenham a sua jornada, né, uma jornada positiva, né, uma jornada de inclusão, e que isso tudo resulte exatamente nessa marca empregadora, né, na empresa que é uma marca empregadora. E eu acho que quando a gente se coloca numa posição como essa e olhar a marca empregadora a partir disso que você falou, da comunicação que a gente tem dentro da empresa, da cultura que a gente quer, da reputação que você coloca para fora, né? O iFood tem um projeto social gigantesco, assim, gigantesco, e que muita gente não sabe que o iFood faz. Eu, por exemplo, quando fui trabalhar lá, não sabia, né? E me encantou no dia que eu fui fazer a minha integração na empresa, a quantidade de coisas que ele fazia. Então, a partir daí que eu vi, estou fazendo diferença não só para um negócio, mas eu estou fazendo uma diferença para o mundo, né? Isso faz parte do meu propósito, isso faz parte daquilo que eu acho importante enquanto não só como negócio, mas como pessoa, né? Eu vim aqui para fazer alguma coisa para o mundo. Então, você não entrou lá e esqueceu que você é a Isabela. Não, aqui eu sou um outro ente que chama qualquer coisa, o número XYZ, e a Isabela Martins ficou lá para fora. Não dá para você fazer isso. Então, quando você tem isso para dentro e para fora, você fortalece teu employer brand, você fortalece a tua reputação e você tem mais pessoas interessadas a fazer esse negócio continuar. Né? E isso funcionou. Eu dei o exemplo do iFood, mas tiveram outras empresas em que eu trabalhei e que para mim fazia sentido. Eu trabalhei numa empresa de energia eólica. Né? Para mim, aquilo era importante. Por quê? Porque eu estava fazendo diferença com relação para o mundo. Era uma energia limpa. Eu não preciso poluir o mundo para ainda assim ter coisas que hoje na nossa vida são essenciais, né? Que é a energia elétrica. Hoje a gente não consegue nem se imaginar. Não, a gente nem se imagina como que é sem, né? Então, isso também é uma mola propulsora para que as pessoas que estejam ali comprem o que você está fazendo no mercado. Você precisa comprar para dentro e para fora, né? Você precisa comprar o teu consumidor, mas, por outro lado, o teu funcionário também precisa ter comprado. Não, e ele precisa estar comprado com o que você está entregando. Né? Como que é vender uma coisa que você não acredita? Verdade. Como que é entregar uma coisa que você não acredita? Então, estar abraçado com esse propósito te faz ser uma pessoa melhor e, por consequência, um profissional melhor. Isabela, tá chegando ao final, gente, esse primeiro episódio. Eu tenho eu te dou muito obrigada por você ter vindo participar desse primeiro episódio do Papo de Gente. Foi um papo muito rico. Eu tenho certeza que quem estiver assistindo aqui vai se inscrever no canal, vai continuar acompanhando aqui a nossa trilha. Mas foi fundamental trazer você para esse primeiro episódio, porque você ajudou a gente, abriu as portas para a gente entender melhor sobre o quão estratégico é a atração e retenção de talentos e por que é tão importante isso para a empresa, por que é tão importante se fortalecer enquanto organização para que os melhores talentos venham. Né? Não só para gerar negócio, mas para que aquilo tudo tenha um propósito, aquilo tudo tenha uma entrega. Então, eu quero te agradecer muito. Espero que para você tenha sido uma boa experiência também estar aqui com a gente. Foi ótimo. Eu quero te agradecer demais pelo convite. Acho que dava para a gente ficar aqui mais 200 dias contando e falando de estratégias para isso. Eu acho que a gente deu uma boa pincelada, mas tem bastante coisa para se falar, para se estudar e para se colocar em prática dentro das organizações. Enfim, estou à sua disposição aí para a gente continuar com esse papo de gente e quem quiser pode me procurar também. Sim, o LinkedIn dela a gente vai colocar aqui na legenda, tá? Mas aproveitem para conhecer a Isabela Martins, uma profissional excelente, assim, com um coração muito aberto para contar para a gente a experiência dela em atração e retenção de talentos, a experiência dela como executiva de recursos humanos. É um papo muito rico. Então, a gente vai deixar aqui seu LinkedIn para as pessoas e eu espero ver você em breve aqui nesse microfone para a gente tratar um pouco mais desse assunto.
Fechado. Obrigada pelo convite, estou super à disposição. Obrigada para você que acompanhou a gente. Se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando. A gente vai trazer cases de cultura organizacional, vamos trazer outros assuntos que vão interessar, mas principalmente a gente vai fazer um papo de gente aqui. Muito obrigada, até a próxima.